Vem aí a próxima atração. Começa agora, na Montenegro FM, Comunidade Cidadã, um programa de cunho comunitário, onde a defesa da plena cidadania dos montenegrinos está em primeiro lugar. Comunidade Cidadã, também abrindo espaço para a cultura, o lazer, educação e muita informação, além da divulgação das atividades das associações comunitárias. Comunidade Cidadã, com a produção e apresentação de Florencio Castilhos da Silva. Boa tarde, ouvintes. Até uns 3 sábados atrás eu dava boa noite, né? Mas o verão está chegando. E vai ter dias que nós vamos chegar às 6 horas e vai estar com sol fora. Então, boa tarde aos nossos ouvintes. É a Comunidade Cidadã no ar, onde a cidadania e o comunitário dão as mãos. Hoje o programa é um programa sobre, justamente, muito essa pauta, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre o fórum, um pouco sobre a justiça. Aqueles itens está colocado lá na nossa página da emissora. E para falar sobre isso, para conduzir a nossa pauta aqui, nós temos como convidada especial a doutora Priscila Gomes Palmeiro, juíza de Direito, titular da primeira vara criminal de Montenegro. Isso que eu já não digo muito. Ela vem acompanhada, né, também com convidado especial, Marcelo. Marcelo, eu não vou pronunciar teu sobrenome aqui, porque já vi que é alemão, tem muita letra, muito complicado, tem muitas consoantes sem vogais. Na sequência. Mas, né? Marcelo, mas está aqui nos acompanhando, ele é um oficial escrevente, é funcionário público da Justiça, está nos fazendo também companhia, né, nos ajudando nessa pauta. Eu vou aproveitar que a doutora Priscila cumprimentar nossos ouvintes, depois eu passamos para o Marcelo, e aí a gente começa definitivamente a pauta. Fique à vontade, doutora. Obrigada, Florencio. Obrigada, Florencio Castilhos, pelo convite. Agradeço também o diretor da rádio, Ernesto Lemmertz, aos ouvintes da rádio 87.9. É sempre um prazer poder fazer essa interlocução entre o Poder Judiciário e a comunidade. Agradeço muito. Esse instrumento de comunicação é importante para nós. Perfeito. Marcelo, à vontade de cumprimentar nossos ouvintes. Obrigado, Florencio, pelo convite. Acompanhando a doutora Priscila aqui para ajudar naquilo que for preciso. Eu preciso, né? Boa tarde aos ouvintes também. Sinta-se à vontade, aqui é um programa de bate-papo, né? Mas é importante cumprimentar lá o Florencio, né? O Florencio Filho, nosso operador de som, sem ele a gente não coloca a rádio no ar. Né? É verdade. Mas, enfim, essa pauta é importante porque a gente sai para a rua, conversa com as pessoas, vem muitas dúvidas, né? E nós vamos aos pouquinhos tirando essas dúvidas. Uhum. E já vamos começar conversando um pouco, né? Já que nós estamos aqui com a juíza, né, da vara criminal, sobre penas alternativas. Até porque muitas vezes a pessoa lá fora acha injusta, né? Isso eu já digo, doutor, assim, ó, se escuta muito disso, mas esse cara tinha que ficar preso tanto tempo, mas isso aqui como é que soltaram, mas, sabe? Então a pessoa, por falta de conhecimento, né, se queixa muito, fala muito, então é importante sim que eles saibam por quê, né, o que é a pena alternativa e por que a pena alternativa. Sim. Então deixa a senhora à vontade, obrigada, qualquer coisa eu vou lhe ter, né? E Marcelo, se precisar abrir um parênteses aqui, é uma mesa redonda, com certeza. Quase, né? Pode ficar à vontade. Na verdade, a gente não pode esquecer que nós os juízes, estamos vinculados à lei, né? Sempre a lei é o nosso instrumento de trabalho. Então, a lei faculta que nós façamos uma substituição daquela pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, naqueles casos em que a lei considera que aquele crime não é um crime tão grave. Então, nós somos obrigados, né? É um direito subjetivo do réu, que a gente substitua essa pena. E hoje, então, a multa, né, que são aplicadas nos delitos de menor gravidade, Florencio, em substituição às penas privativas de prisão, né, elas são gerenciadas pelo Poder Judiciário, esses valores, né, e essas verbas, elas são destinadas às entidades públicas e privadas que têm isso, né? Justamente, eu acho que é uma pauta que a gente precisa retorna para a sociedade de outra forma. De outra forma, né? Uhum. Então, na verdade, essas verbas, elas são destinadas, são gerenciadas pelo Poder Judiciário, e nós destinamos essas verbas para entidades públicas e entidades privadas que têm finalidade social, né?
E há uma resolução do CNJ, Florencio, a resolução 145, que ela regulamenta a destinação dessas verbas. E como eu falei anteriormente, nós, juízes, estamos vinculados à lei e a alguns regulamentos. Então, o funcionamento da destinação dessas verbas, ela obedece critérios, né, que esses critérios foram, então, definidos pelo nosso Conselho Nacional de Justiça. Essa semana eu acho bem importante falar sobre isso. Poucas vezes a gente vem para a rádio e divulga esse tipo de situação, mas essa semana nós destinamos 100 mil reais para algumas entidades que se cadastraram, então que se habilitaram, né, e estão dentro daqueles requisitos que a lei autoriza, né, não é uma escolha, nós temos critérios objetivos para isso, são publicados editais explicando quais as entidades que poderão se habilitar. Então, essa semana nós destinamos 100 mil reais, e há muito tempo o Judiciário vem destinando essas verbas, fazendo que ela volte de uma forma diferente para a comunidade. Doutora, essa verba, você falou em algumas entidades, né, que necessitam, são entidades filantrópicas, enfim, sem fins lucrativos, né, independente, dirigida, por exemplo, a presídios ou entidades como nós temos aqui o Lar do Menor, por exemplo. É uma das entidades cadastradas, inclusive. Também, uhum. né? Então, veja quanto é importante, né? Quanto é importante. Por outro lado, até eu vou aproveitar que a gente escuta muito lá fora, né? Existe muita discriminação, nós, na sociedade, né? De um modo geral, discriminamos os apenados, né? E então eu quero mais uma vez lembrar a importância desse programa e a importância das pessoas, né, entenderem que cometer um erro se comete, é humano, né? Cometer um crime, então vamos dizer assim, né? Às vezes crimes pontuais, né? Então lembrar que no Brasil não tem pena de morte nem prisão perpétua. Eu sempre gosto de lembrar isso, né? No ar, assim, para as pessoas entenderem que esse apenado, que amanhã depois ele vai voltar para a sociedade. Ele vai retornar ao nosso convívio. Então não adianta nós virarmos as costas para ele, né? Porque nós vamos fazer, e vai ser pior se nós virarmos as costas. Então, digo porque existe muita discriminação quanto se envolver presídio e apenado. Sim, com certeza. Aqui com a doutora, que é juíza, nessa área, né? E também, claro, lembrando agora que a doutora disse para nós aqui, e é um fato, e as pessoas também têm que, né, se conscientizar de que tudo está baseado na lei, tudo dentro da lei. Quando a polícia prende, a polícia prendeu, o delegado soltou, a delegado soltei porque o juiz liberou, né? O juiz liberou porque é lei. Né? Com certeza. Se a gente quiser mudar alguma coisa, nós como povo temos que mudar no legislativo, é lá que começa. Com certeza. Então, você tem que justamente analisar de acordo com a lei. Com certeza. Né? Com Não certeza. pode fugir disso, né? Mas é importante então, mais uma vez repetindo, então, essas penas alternativas, onde há, né, vocês dão um determinado valor. Né? Eu acho que seria importante a gente explicar como é que funciona, Florencio, a questão da habilitação. E eu vou pedir até para que a gente divulgue, né? Porque isso são editais que são publicados, mas muitas vezes as empresas nem sabem que está acontecendo. Então, eu vou pedir para o Marcelo, que é servidor, que trabalha diretamente, é ele que trabalha com esse processo, né, da destinação das verbas, e que ele fale um pouquinho assim a relação de quanto o judiciário já doou, quais são as entidades que hoje estão cadastradas. Então, Marcelo, fica à vontade aí para me ajudar. Sim, porque... sim. Até para você ver quanto é importante, porque as pessoas sempre pensam assim, o apenado querem sempre castigar. Castigar e castigar. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Não é o castigo, é o tá que resolve. Bem. Marcelo, à vontade. Desde 2008 já que a gente faz a destinação dessa forma, que muita gente sempre falava assim, vai lá e paga uma cesta básica. Antigamente até era cesta básica, efetivamente o apenado não, a pessoa que pagava essa pena alternativa ia lá e comprava uma cesta básica e entregava para a assistente social do fórum. Só que ia se acumulando cestas básicas e ia se distribuindo, então se via que não tinha efetividade, sabe? Porque às vezes não é aquilo que uma entidade precisa, não é na cesta básica, e sim fazer projetos e receber o dinheiro, né? Então, desde 2008 se criou um expediente,
É um processo, ele é um processo distribuído, então qualquer pessoa pode consultar ele, todas as decisões, elas aparecem na internet, inclusive. E então a pessoa, e também foi criada uma conta judicial no Banrisul. Então é assim que é feito. A pessoa vai lá, faz a audiência, recebe cópia da ata onde é que tem essa conta do Banrisul. Ela vai, faz os depósitos e depois comprova que foi feito o depósito. Então a pena dela, aquela questão acaba acaba sendo extinta, né? Então, como funciona a liberação, melhor falar do cadastro primeiro, pode falar do cadastro. Como a pessoa se habilita, né? A entidade, ela se habilita quando a gente faz, normalmente no início do ano, ali por março ou abril, a gente, como a doutora falou aqui, que são os editais. O primeiro edital é um edital de chamada pública para as entidades se habilitarem. Sempre pessoa jurídica. É sim, sempre pessoa jurídica. E com fins sociais. Com fins sociais. Aí tem os requisitos, né, a documentação que eles têm que apresentar. Expirado o prazo, então, que é 30 dias, vai para o Ministério Público para análise, né, eles dão um parecer e depois a gente habilita, ou já aconteceu da gente indeferir a habilitação, porque não cumpria os requisitos, não tinha juntado documentação, coisas assim, né. Então, depois das entidades habilitadas, aí, então se faz um outro edital, que daí que é para apresentação dos projetos. Aí também tem alguns requisitos que eles têm que cumprir, e apresentados os projetos, aí a gente faz também sempre com a manifestação do Ministério Público, né? Aí, se cumpridos os requisitos, havendo disponibilidade, a gente dá um limite de valor também, para a gente poder abranger o máximo de instituições, né? Depois a gente... um pouco exato, a gente, acho que dessa vez a gente limitou em 10 mil reais o projeto, né? E, claro, até esse limite, né? Pode ser menos, até teve algumas que se utilizaram de menor valor. A gente faz por alvará, entrega um alvará, né? O representante vai no fórum, pega um alvará, assina um termo de convênio, declarações, tudo conforme as determinações do CNJ, né? E agora também regulado pelo tribunal. E feito o projeto, depois tem que fazer uma prestação de contas para o judiciário. Sim, uma prestação de contas. Falar se entidade sem fins lucrativos, beneficente, enfim, né, a pessoa jurídica, de direito privado, ou entra, por exemplo, um CRAS? Entra entidades públicas também. Hoje nós temos 33 instituições habilitadas. Da região? A gente tem daqui de Montenegro, tem de Salvador do Sul, tem de Brochir. Sim, cobrindo a nossa... da nossa... São Pedro da Serra. Da comarca, Da comarca. Perfeito. Então é importante que entidade de direito privado, ou seja, entidade privada, como é o caso do Lar do Menor. Um exemplo um exemplo é privado. A PAI também recebeu uma verba essa semana. Lá. Também. Sim, isso é importante, até porque, assim, falasse bem, viu? Nem sempre a cesta básica resolve o problema. Claro que não. Digo porque, por exemplo, o Lar do Menor, há pouco tempo, lá em cima de abrigo, eles usam, vou dizendo agora aqui no ar, porque preciso mesmo, né? A cada 3 dias, uma lata de leite, daquele leite especial, custa caro aquele leite, né? No estrogênio, uma coisa assim. E então, volta e meia estão precisando, né? E isso é mais difícil de receber como doação, é mais fácil se tiver uma verba e poder comprar, né? É uma coisa diferente, né? E hoje estão lá, acho, não sei quantos nenê, que menos de 6 meses, né, que usam, né? E então até vou agradecer aqui, aproveitar no ar, agradecer a farmácia Sul Brasil, que essa semana nos doou 2 latas de leite, né, lá para o abrigo. Lembrei agora, né, agradecer a Sul Brasil, ali da Timbaúva, que doou 2 latas de leite para o pessoal do abrigo. Mas, enfim, isso é importante, vamos em frente. Não sei se tem algum item especial que você quer ir falando, né? Em relação, acho, Marcelo, sobre os valores, desde 2008, quanto que foi destinado, e só relembrando que, na verdade, essa semana foram doados 100 mil reais, né? E eu quero que o Marcelo, ele é organizado, ele sabe tudo, assim. Eu fiz alguns cálculos ali, porque a gente sempre, como tem o expediente, a gente lança os valores também, a gente antes trabalhava com uma planilha do Excel,
Só, Depois de Marcelo, 2013. desculpa, fazendo um parênteses, na verdade, a gente presta contas para o Tribunal também de Justiça. Sim. Né? A Além Anualmente. presta conta para vocês, nós E nós vocês- para o Tribunal de Justiça. Então nós somos fiscalizados. Inclusive está na página do Tribunal de Justiça, pode pesquisar lá no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, claro, as prestações de contas de cada comarca, da nossa, inclusive, a gente manda digitalizado e é publicado lá, né, a prestação de contas. E até agora, que daí a gente começou a utilizar um outro sistema, a gente... eu tenho esse valor exato, mas que eu somei, mas aproximadamente, né? R$ 2.218.871 reais, desde 16 de dezembro de 2008. 2008, veja. Exato. 2 milhões aí. São 10 Então, veja anos, bem, né? Mais de 2 milhões. Mas veja como é importante a pessoa se dar conta de estar conversando aqui, mas eu gosto que a pessoa se reflita, né, lá o que representa isso. Muitas pessoas, não, cometeu outra coisa, bota lá na cadeia, manda para lá. Quer dizer, veja bem, nosso sistema carcerário é complicado, a gente sabe, nosso sistema no Brasil todo é complicado, a gente vai pegar uma pessoa de um crime de baixa, né, vamos dizer assim, potencial ofensivo, né, e vai mandar para lá podendo, né, fazer com que ele pague esse valor, e esse valor vai voltar para a sociedade. Exato, esse valor sempre retorna para a sociedade. E, na verdade, não é nenhuma opção, né, como eu falei, né, Florencio, eu não posso mandar para... Eu não posso condenar alguém e aplicar uma pena privativa de liberdade se a lei diz que se a lei diz que eu posso transformar essa pena de outra forma. Então, eu nem poderia, porque eu estaria agindo com abuso de autoridade nessa situação. Tranquilo, né? Justamente, o pessoal tem desse que o juiz, né, ele tem que fazer cumprir a lei. Tudo bem? Pode ser que tenha momentos que tu vai interpretar a lei que tu possa, né, nesse caso, não, em vez de fazer, não, vou uma pena alternativa, porque a lei me permite a pena alternativa. Que às vezes a lei permite, por exemplo, uma multa ou uma prestação de serviço à comunidade, e às vezes a pessoa ela não tem condições de prestar serviço, porque ela trabalha, tem filho pequeno, então por que eu vou, né, se eu posso, se a lei dá essa alternativa de poder fixar uma multa, por que eu vou fixar uma pena, um trabalho comunitário, se a pessoa não pode trabalhar, e vou impossibilitar que ela cumpra essa pena que ela tem direito. E vai né? Dificultar, inclusive, quem não deveria, que é filhos, né? A família, com certeza, né? então. Vai penalizar a família. Né? Então é assim que funciona. Isso é importante. Né? Bom, ali nós já vimos que os valores são bastante, né, expressivos, não é? Eu acho que valor assim, né? Então o pessoal está sabendo agora que esse dinheirinho não fica lá dentro do fórum, não fica lá. Até é bom frisar sociedade, isso é esses valores. A primeiro item dizendo que não pode ser destinado para custeio do judiciário. A gente não pode utilizar. Importante, Marcelo. Nós não podemos utilizar. Para não surgir aquela história, estão aplicando. Não pode. Não, a gente não proibido. Pode. É proibido, exato. E veja que nesse caso ali até é importante porque ela já prevê, né? Ela proibindo, ela não deixa, né? Tem que ser lá para... E responde o juiz, né? Se fizer uma destinação dessa forma diferente. Eu vou tentar uma coisa assim, vamos pulando aqui, depois você pode ir entrando no assunto, né? Tá. Mas fala juiz, mas vê essa pergunta que eu vou fazer, porque a pouco a gente vai nos cobrar aí. Juiz de direito, né? Aí vem juiz de paz e juiz leigo. Sim. Porque às vezes as pessoas vão para pequenas causas confundem. E vão falar, porque a juíza, né, o juiz está lá, juiz e tal, mas será que é juiz leigo? O que é isso? Né? Então, assim, seria importante que ele saiba, porque essa expressão leigo parece, não entende de nada, né? Grosso modo, então a pessoa lá fora a gente tem que realmente esclarecer o que é o juiz leigo, o que é o juiz de paz e o juiz de direito, que pode ser, claro, da vara criminal, pode ser da vara civil, aí tem outras, né? Como juiz, mas juiz de direito, juiz de paz e juiz leigo. Tá. Na verdade, Florencio, o juiz de direito, né, ele é integrante do Poder Judiciário, ele é um órgão do Poder Judiciário, ele ingressa no Poder Judiciário através de um concurso público, segundo o que a lei prevê e a Constituição, e ele tem o poder, dever de dizer o direito e resolver o problema. Né? Ele tem o dever, ele tem esse poder. Sim, o juiz de direito, que é o meu caso, né? Eu sou juíza togada. Já o juiz leigo, na verdade, ele tem uma previsão constitucional e ele trabalha no contexto dos juizados especiais, né? Está previsto lá no artigo 98 da Constituição Federal e também na lei dos juizados especiais. Eles são auxiliares da justiça, diferente do juiz togado. Um mediador. Eles auxiliam o juiz. Eles auxiliam o juiz, né? Eles são recrutados, são advogados, né? Recrutados com mais de 5 anos de experiência
e eles não podem exercer a advocacia nos juizados em que eles são juízes leigos, Para não né? captar cliente, enfim, né? Os juízes leigos, então, eles fazem a conciliação, tentam conciliar as partes, né? Fazem as instruções dos processos de menor valor, né? E tudo que eles fazem passa pela supervisão do juiz togado. Igual passa pelo... Na verdade, eles fazem uma proposta de decisão e a decisão ela é tomada pelo juiz togado. Sim, o juiz togado. Então, na verdade é isso. O juiz leigo ele é um auxiliar da justiça e ele desempenha um importante papel que é na solução rápida do litígio, né? Tentar conciliar, vamos dizer assim, né? Ele tenta ali que as duas partes se entendam. E, né? Por exemplo, só para... Ele evita um processo lá na frente, evita que isso siga para a instrução, talvez. Não, na verdade, é a justiça, né? São os juizados de pequenas causas, que são ações até 40 salários, né? E eles são vários, então, por exemplo, estão vários trabalhando ao invés de um juiz que estaria ali unicamente, né? Tira a morosidade. Então... A celeridade, a celeridade do usado. Mas todo o trabalho dele, ele é supervisionado, sim, e a responsabilidade da decisão é do juiz togado, que no caso hoje eu sou titular do Juizado Especial Cível e da Fazenda Pública aqui na comarca. Sim. Perfeito, está bem claro. O juiz de paz, na verdade, ele não precisa ter formação jurídica, né, bem diferente. É uma previsão que há uma previsão na Constituição Federal e o objetivo, assim, de regra, o que eles fazem é realizar os casamentos, né? Está lá previsto no artigo 98 da Constituição Federal. Eles têm um mandato de 4 anos, né? E geralmente esse prazo ele é prorrogado e continuam sendo as mesmas pessoas. A Constituição define, eu acho que é importante falar isso, mas a Constituição define que eles serão eleitos. Seria uma eleição pela comunidade. Só que acontece que, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul não há uma lei que regulamente isso. Não há como, não se diz como se faz a eleição, a maneira que vai se fazer, como é que se faz. Então, o que acontece? O Tribunal de Justiça nomeia os juízes de paz que trabalham nos juizados, na verdade, nos cartórios cíveis, né? Sim, o juiz de paz ele tem o poder de ele, na verdade, ele supervisiona. Agora viu, eu também. Me deu um branco. Faz a supervisão, desculpa. Faz a supervisão da questão da habilitação do casamento, né? Lá no registro civil. E de regra é isso. E ele conduz a cerimônia e ele está habilitado para dizer que aquela pessoa ela casou de acordo com a lei. Ela foi nomeada pelo Tribunal de Justiça. Partindo dali do casamento, aí vamos só para o pessoal entender. Aí vamos dizer, aí vem a separação, o divórcio, não é mais... Não, aí é o juiz. Justamente, isso que eu tinha essa dúvida. Com certeza. Até casarem é o juiz de paz. Né? E no momento que oficializou o casamento, que saiu dali casados, né? Mudou a certidão civil, né? Para se desfazer aquilo, o juiz. É com o juiz. Aí com certeza. Juiz, né? E um importante esclarecimento para se fazer em relação à questão do juiz de paz é que ele não é remunerado. Ele não recebe nada para fazer essa cerimônia, enfim, a não ser que o casamento seja celebrado fora do cartório. Aí sim. Aí ele recebe. E os juízes leigos, eles, como são auxiliares da justiça, eles recebem por cento, né? Por projeto de decisão que eles... No caso do juiz leigo, então, diferente do juiz togado, claro, assim, são situações bem diferentes, né? E o juiz leigo... A expressão juiz leigo porque não é um juiz togado, não é um juiz, isso, para mas diferenciar. Na verdade, entendo que é um advogado que está ali, é uma pessoa que conhece. Daí, é obrigatório que seja advogado. E com 5 anos de experiência. Com certeza. Quase podendo fazer concurso para juiz. Com certeza. Com certeza. E, na verdade, aqui, agora eu não vou me recordar, houve uma determinação do Tribunal de Justiça que os titulares dos juizados especiais cíveis, para fazer a nomeação do juiz leigo, façam concurso. Então, nós tivemos... Em cada comarca, né, Marcelo? É feito um concurso. Tivemos um concurso há pouco tempo e foram nomeadas 2 juízes leigas há pouco tempo. Perfeito. Doutora, é uma pergunta que também vem de fora da comunidade. Isso é feito
Porque as pessoas ficam assim, mas eu vou em pequenas causas, mas daqui a pouco vai cair para um juiz leigo que é amigo do fulano, Beltrano, isso é sorteio, isso como é que é escolhido para quem cai, para que juiz leigo vai cair um determinado processo, sim, não é uma escolha, né? E na verdade o juiz leigo que está ali, ele tem que ser imparcial, porque ele está representando a justiça de alguma forma. E as partes, se elas tiverem, se ficarem desconfiadas de alguma coisa, elas têm um instrumento que ela pode alegar a imparcialidade daquele juiz leigo. Isso é importante, ela pode alegar. Ela pode alegar. Se o juiz, na verdade, o juiz leigo ele deve se dar por impedido ou suspeito em algumas situações que, obviamente, ele é pessoa humana, ele é uma pessoa, né? Ele é humano, ele tem relações, ele tem, né? Ele é advogado, ele trabalha na comarca. Então, nessas situações, ele tem o dever, primeiro, de se reconhecer suspeito ou impedido, e no caso de, se isso não acontecer, a parte ela pode alegar que ela acha que aquela pessoa ela é imparcial, ela vai ter que comprovar, né, o porquê, que é uma questão de prova também, né, porque se o juiz leigo está dizendo que ele não se acha parcial, ele tem que haver uma prova em relação a isso, e isso vai ser julgado de alguma forma. É bem claro que essas dúvidas assim lá fora, né? Mas é amigo do fulano, ciclano, amizade também não quer dizer nada, o juiz está ali para ser imparcial. Com certeza, juiz, até né? Porque assume compromisso para isso, né? Perfeito, não, vamos devagarinho, nós vamos chegando lá nas dúvidas dos nossos ouvintes. Uma das a gente vai ter que falar um pouco assim, a gente fala em pena alternativa e tal, né? Mas a prisão preventiva. Sim. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque há muita sociedade também se queixa muito, né? E sempre acaba sobrando para o juiz. Tá? Eu digo assim, de uma forma, então é bom que a pessoa entenda como funciona. Você já falou um tempinho atrás lá que tem que obedecer as leis, né? Mas é importante porque se queixam muito disso. Foi pedido a prisão preventiva, o juiz não deu de jeito nenhum, e esses critérios para prisão preventiva temporária, só para o pessoal entender assim, que sempre a sociedade sempre tem aquela coisa na cabeça. Um prende, outro solta. Né? Então vamos esclarecer um pouquinho para eles entenderem assim, essa parte. Né? Tá, na verdade, a questão da prisão preventiva, a gente tem que sempre pensar que o juiz prende preventivamente alguém que ele não pode deixar solto durante o curso do processo. É uma pessoa que traz risco para a sociedade. Então, muitas vezes a comunidade se confunde e acha que, na verdade, a questão do fato dele ter feito aquele crime, ter praticado aquele crime, não quer dizer que ele não vai ser condenado e depois ele vai ser preso. Sim, ele vai responder. Ele vai responder e provavelmente vai ser preso no final. Agora, antecipar uma prisão dessas, há que se ter prova concreta de que ele não pode ficar solto, que ele vai continuar praticando delito, porque ele é um perigo. Ele vai interferir na própria justiça. E aí essa é uma prova. No curso do processo e no também, curso né? do processo. Então, essa é uma prova, às vezes, difícil de se fazer. Porque o juiz, quando ele decide, quando ele prende preventivamente alguém, ele tem que dizer, eu estou prendendo porque essa pessoa tem risco de estar solta por isso, por isso e por aquilo. Eu preciso justificar uma decisão de uma prisão dessas. Sempre lembrando, né, que na cabeça do juiz, quem tem esse poder, tem que pensar que, eu concordo, né, que tem que se pensar muito numa decisão dessas, né, claro, porque no momento que prendeu, tirou, né, a liberdade daquela pessoa, ela ainda não é culpada. Ela ainda não é culpada. E ela provavelmente tem família. Com certeza. Então, há que se ver que não se possa punir, por extensão, família. Né? Não dá para punir antecipadamente, né? Se ele cometeu aquele delito, cometeu aquele crime que foi grave, que abalou a sociedade, enfim, mas não tem risco dele ficar solto, ele não vai ficar preso. Isso é importante. Porque, na verdade, a questão eu não posso antecipar uma pena de uma pessoa. Ele vai responder ao processo, sim, e, se for o caso, ele vai ser preso, vai ser condenado no final do processo. Agora, para antecipar uma prisão, eu preciso concretamente ter essa situação do risco da pessoa estar solta, que a gente chama... Ou para a sociedade, ou para interferir no próprio processo. Enfim, com certeza. Alterar alguma coisa. Tá, enfim, coagindo testemunha, essas situações assim, que a gente chama... A gente chama isso do perigo da liberdade, né? O perigo libertatis, que a gente chama. Então, para eu decretar uma prisão preventiva, eu preciso
ter isso no processo, que ele solto, ele é um perigo para a comunidade. A diferença da preventiva para temporária. A questão da temporária, ela tem uma lei específica, tá? E só se aplica para determinados crimes. E ela tem, diferente da preventiva, É um prazo bem curtinho, ela tem o prazo é de 5 mais 5, ou então 30 mais 30. Hediondo, nos casos para de... crimes hediondos daí. Então, são crimes específicos, não adianta tu ter uma temporária para um, sei lá, um estelionato, vamos dizer, um furto, alguma coisa, não vai caber temporária. Tá? São só para crimes mais graves. Exato. E está escrito na lei, né? Está escrito na lei, número dos cláusulas, chama, né? Existe um artigo, se eu não me engano, o artigo 2º, Marcelo, agora me foge a memória, que especifica quais os crimes que eu posso decretar prisão temporária, não são todos. E ela é uma prisão, na verdade, o objetivo dela é para se averiguar alguma situação, né? Realmente o delegado pede até um curso de investigação para ficar mais, enfim... Né? Às vezes quando tem problema para identificar e a tendência é de ser alguma coisa grave, mas ele não conseguiu ainda, né? De repente, enfim. Mas eu digo que perguntaram, né? Até vou adiantar aqui, doutora, tanto o Marcelo também, nós não precisamos se preocupar com termos técnicos. Tá? Eu sei que é hábito normal, principalmente isso, sabe? Então, às vezes, eu posso até, daqui um pouco, interromper para perguntar o que é isso, né? Que termo é esse? Porque a gente está falando para a comunidade. Claro. Sim, né? Então, às vezes, né? Eu digo que às vezes é advogado aqui, eles procuram tornar falar termos técnicos, olha, não adianta, nós estamos falando, não é para outro advogado, né? Sim, claro. Justamente para quem precisa, para quem tem dúvida, para quem não, né? E voltando respondendo a tua questão, então, o nome da prisão, ela já diz temporária. Ela é uma prisão temporária. Ela vai servir para alguma coisa, e para aqueles crimes que estão naquela lei. Estão previstos naquela lei. Né? Já a preventiva é diferente. Todo o processo até o Pode ser que sim, se for o caso, por exemplo, de um réu que foi preso preventivamente porque ele estava coagindo testemunhas, no momento que eu sentenciar o réu, embora eu condene, eu não posso manter ele preso. Claro. E é estranho. A juíza dá uma sentença condenatória e solta. Sim, mas ele está preso porque ele estava coagindo testemunhas, o processo já encerrou, por que eu vou manter esse réu preso? Que ninguém mais vai ser ouvido naquele processo. Não tem mais nem por que então... coagir mais ninguém. Exato. As testemunhas já foram inquiridas. Né? Então é estranho. A juíza sentenciou, condenou a 15 anos e soltou. Sim, eu soltei porque ele estava preso, porque ele estava coagindo testemunhas. Não tem mais o que fazer. Fácil, né? É hábito do ser humano, tá sempre julgando, né? E agora que eu abri assim um parênteses, a gente lê o jornal, vê uma coisa, parece cara, estamos sempre julgando. Mas o nosso julgamento como leigo, assim, como cidadão e tudo, não interfere em nada. Agora, temos que pensar que a posição, tivéssemos nós lá no lugar da doutora Priscila agora, que nosso julgamento vai interferir na vida de alguém, na família de alguém, não é assim como as pessoas pensam, né? Não, eu digo para as pessoas, mas isso aqui, mas se fosse eu escutei muito isso a semana passada, né, das pessoas, mas fala aquela juíza, pergunta a ela, porque se fosse eu aqui, né, e aí deu alguns exemplos de jornal, né? Porque por mim, as pessoas não entendem, né, que uma decisão de uma juíza técnica, justiça, né? É técnica e vai surgir efeito. Com certeza. É o julgamento nosso na rua, o que a gente faz, ele vai para as redes sociais, esse não vai surgir efeito, mas para surgir um processo contra a calúnia de difamação, né? Mas na verdade não, e a decisão de um juiz é diferente, né? Pode realmente restringir a liberdade de alguém que... Né? Então, isso é importante. Depois nós já entramos um pouquinho, só vai lembrando que você quer falar, mas eu vou aproveitar outra aqui. As pessoas se confundem muito e não deveriam, porque é bem diferente o nome, quando é Defensoria Pública, Ministério Público, ainda concordo, mas muitas pessoas não entendem bem a função do Ministério Público e a função da justiça em si. Assim, muitas pessoas perguntaram, mas e qual é o promotor e a juíza, né, o juiz, né? Por que muitas pessoas têm medo lá do promotor, o pessoal tem medo do promotor, o promotor vai mandar me prender, o promotor vai me prender. Então, isso ficou muito claro, né, na entrevista de rua, né, entre promotor, né, e promotor é da justiça, promotor é funcionário da justiça, é funcionário público, né, enfim, né, e a parte do judiciário, da juíza, por exemplo, do juiz, né, no caso, né, promotor prende, promotor, enfim, essa pergunta veio, essa diferença, assim, mesmo me resumindo, mas eu gostaria, porque eu vi várias vezes isso na rua.
Na verdade, quem prende, que tem poder, que é o poder que eu falei lá no início de dizer o direito, é o juiz, né? Então, na verdade, o promotor, ele representa a sociedade, né? E no caso de uma prisão, ele vai fazer o pedido. Como faz um delegado, faz o promotor. Como faz um delegado, faz o promotor. Ele vai fazer o pedido de uma preventiva, já recebi várias vezes e a gente, né, é normal que realmente o promotor faça o pedido da preventiva, mas quem vai decretar ou não a preventiva é o juiz sempre. Isso é importante, bem claro. E são atribuições, são atuações diferentes, né? O juiz, ele julga, ele ouve as duas partes, né? E dá a decisão que for conforme a lei, né? O promotor, ele representa uma parte, que seria a comunidade, principalmente no crime, e em algumas atuações ele atua como custos legis, que a gente chama, que ele atua averiguando se aquela lei foi aplicada corretamente. Então, tem situações... Fiscaliza. Até porque, na verdade, o promotor, né, as pessoas têm muito medo, mas a pessoa de bem não precisa, porque justamente a função do promotor é proteger a sociedade. Com certeza. Né? Tu tens um problema, tu recorre, né, ao Ministério Público, ele vai te proteger. Então, se ele acusa um lado, é em proteção de outro. Claro, com certeza. Né? Com certeza, né? Então, é importante para as pessoas entenderem que o promotor justamente está ali para defender a sociedade. E as pessoas têm muita dificuldade, por incrível que pareça, em entender isso, né? Então, acho que o promotor prendeu, o promotor mandou prender, né? Não pode até pedir, né? Mas quem decreta sempre é o juiz, sempre passa por um juiz. Em decisões de delegado, de promotor, sempre caindo lá vai acabar no juiz. Isso é importante. Você só tem algum assunto que você quer ir tocando? Só também vai não, assim, não, eu vou tá levando, ótimo, né? tá ótimo, assim. A gente vai eu acho que a gente poderia falar na questão da vara criminal nova, Florencio. Mas podia ser no começo, no fim, até eu participei lá, né? Assim, Montenegro foi agraciado, foi contemplado, com né? certeza. Mais uma vara criminal, então nós estamos agora com duas varas, né? Criminais. E é importante, até gostaria que a senhora realmente tocasse nisso, porque sabe-se que a justiça, por mais que queira, né, por mais que um juiz, né, queira dar celeridade, muitas vezes a gente vê, né, a gente que é da imprensa, que às vezes acompanha de perto, vê assim, ó, a quantidade de processos e o juiz, uma juíza, enfim, né, como um delegado, é um ser humano que está ali, é uma pessoa que nem nós, é um profissional, né, que se especializou naquilo, tem condições de julgar, enfim, né, fez concurso, mas é um ser humano que está ali, ele tem limites, né, e essa vara mais vem dividir pouco, né? Isso vem dar um pouco mais de celeridade. Na verdade, ela foi criada, então, há um tempo, a vara foi destinada aqui para Montenegro, né? E o cacuete que eu vim de São Paulo, fiquei 4 anos lá. 4 anos você vai, então, já veio aqui como obrigado que veio lá, e aí eles deram... mas tá. E, na verdade, então, já faz um tempo que ela foi criada, essa vara, e o tribunal há pouco destinou, então, definiu qual seria a competência, então... O tribunal definiu que seria a criação de uma segunda vara criminal. Ela foi instalada na segunda-feira, dia 15 agora, né? Com a participação do senhor também lá. Muito obrigada. E então essa vara ela foi dividida. Eu sou titular da primeira vara criminal de Montenegro. A minha competência de jurisdição é Tribunal do Júri, né? Processos da VEC, que é Vara de Execução Criminal, na verdade, os processos que eu faço a fiscalização são penas restritivas de direito, não privativas de liberdade, porque em relação às privativas de liberdade é uma VEC regional aqui, né? Então eu sou titular da primeira vara criminal, então júri VEC, e mais a metade dos processos que estão em andamento, que não são essa competência que eu falei. E a segunda vara, então, ela tem competência a partir desde segunda-feira para os processos do Juizado Especial Criminal, né? E os processos de violência doméstica, que é um processo... Maria da Penha, e mais a metade do restante da vara originária, né? E eu acho bem importante essa questão da divisão, porque o juiz principalmente o juiz que trabalha com a violência doméstica, ela é uma jurisdição sensível, ela é uma jurisdição diferente, porque ela precisa do envolvimento do magistrado com a rede de atendimento. Pois isso porque a gente consiga dar um atendimento diferente para as vítimas que nos procuram, né, de alguma forma. Então, a gente precisa dessa interlocução com a rede de atendimento, CRAS, CREAS,
comunidades terapêuticas para fazer o encaminhamento, enfim. Bastante delicado, É uma jurisdição bastante delicada, então, então, Florencio, na verdade, eu estou titular da primeira vara, estou substituindo a segunda vara e esperando a assunção de um novo colega, né, que o tribunal, obviamente, só eu não sei ainda, não foi definida a data, de edital para abertura de habilitação de juiz para ficar titular da segunda vara criminal. Mas enquanto isso não acontece, eu estou no comando, então, é importante, levando... Né, porque a gente falou em delicado, imagina assim, a gente falou em Maria da Penha, por exemplo, você aqui, né, mas acontece isso numa família com crianças pequenas, enfim, todo envolvimento, né? Precisa realmente da rede toda, né? Precisa. São assistentes sociais, enfim, uma série de coisas, né? Para minimizar ao máximo o sofrimento e fazer traumas, né? Das vítimas, porque a vítima não é só, no caso, né? Foi o caso mais da Penha, da mulher que foi espancada, ela não é só ela vítima, os filhos se assistem, com certeza, de uma forma, são vítimas. Vendo ou não vendo, presenciando, são vítimas igual, né? Porque a pessoa vai ter dificuldade não vai ser a mesma coisa, o mesmo atendimento para os filhos, se ela está machucada, se ela está... E até psicologicamente também ficam abalados, né? É delicado. Então precisa do envolvimento do magistrado em relação a essa jurisdição que é bem sensível. Veja como a gente vai... quem está lá fora, né, só estando na pele de um juiz, né, para saber como a situação, né, porque a gente lá fora é muito fácil julgar, é muito fácil, né, da boca para fora a gente falar, né, e sair condenando, a pessoa mesmo sai condenando, ou enfim, né, mas não, na real, né, não é bem assim. Eu não que vá, né, eu senti assim, imagino se eu fosse um juiz, que profissão difícil, né, consciência, trabalhar com isso, embora trabalhe com ele, sem cumprir a lei, né? Claro. Não tem, né? A função é essa, não, mas não é fácil, não deve ser fácil. Viu? Parabéns pela essa escolha. É uma missão, né? É uma missão. Muito, muito bacana. Né? Nós falamos de vara criminal, que é essa lado da vara criminal, e a diferença da civil. Na verdade, o crime, a vara criminal trabalha com o crime, né? O crime. O resto que não for crime é cível. É cível. Família. Família, briga de patrimônio, briga de... enfim, tudo é a parte cível. Então, o que não for criminal, o restante é... outra vara, não se envolve, não é, né, tem outro juiz. São duas juízas, Que também deve dar bastante trabalho. Né? Nossa. As varas cíveis têm bastante processo. Saiu do crime, cai tudo. Muito processo. Tudo cai ali, né? Infância e juventude. Um pouquinho sei que não mas às vezes a gente tem que conversar um pouquinho, porque tá dentro da sua área. Na verdade, a infância, a vara da infância e juventude hoje, ela tem como titular a doutora Daisy, né? Na segunda vara. É a mesma titular do fórum. Ela é diretora do foro atualmente. Sim. Diretora do foro. E ela é titular da vara da infância e juventude, né? Então, trabalha com situações de adolescentes e crianças em situação de risco, né? E também adolescentes até 18 anos que cometeram ato infracional, que não é um crime, né? Sim. Então, antes do 18, ela é atualmente quem conduz esses processos é a doutora Daisy, né? É a titular da segunda vara. Não entrar em polêmica quanto à idade, minoridade penal, porque é complicado. Teria uma semana para discutir. A maioria quer, né? Eu particularmente, não é a emissora, sou contra diminuir a minoridade penal. Acho que quanto mais diminuir, mais vai ter que se diminuir, né? Mais vão se dar, né? Se o elemento, o maior uso menor de 18, lá entre 16, 17, 18, para botar a arma na mão dele, enfim, para o que ele né? Se a menor idade for 16, vão usar o 16, se for 14, vão usar o de 14. Essa é uma discussão bem complicada, filosófica. É complicado. É bem complicado. Não é por aí. Vamos falar um pouquinho sobre ressocialização. A gente fala em penas, né, está lá para condenar, ou enfim, né, é uma pena, e a gente vê na rua sempre, e eu digo isso, né, as pessoas falam sempre, mas
tem que fazer acontecer, porque tem que judiar, porque tem que, porque lá, quando meteu, tem que ir lá para dentro, tem que, e a gente sabe que não é assim que deve funcionar, né? Quando recebe uma pena, né, cometer um crime, a intenção é tirar da sociedade pelo risco que tem na sociedade, me parece que é isso, né, Antônio? E ao mesmo tempo ressocializar para trazer de volta. Sim. Né? Hoje, como é que está, doutora? Na verdade, Florencio, eu acho que eu vou começar falando que eu não sou titular, como eu falei do início, da vara das execuções penais que tratam dessa parte das penas privativas de liberdade, mas eu tenho contato com o sistema carcerário em virtude do Conselho da Comunidade, né? Sim. O Conselho da Comunidade, inclusive o senhor faz parte, o Conselho da Comunidade, ele fiscaliza a aplicação de pena e ele ajuda na questão de ressocialização do retorno, né, do egresso para a comunidade. Né? Então, as pessoas que cometem crime, elas são segregadas, e eu digo assim, de experiência, tenho 10 anos de magistratura, a maioria é ressocializável. Né? A maioria quer voltar para a comunidade, quer mudar, reconhece que errou mesmo, tanto que está pagando. E quando retorna para a sociedade, depois de ter pago essa pena, né, de não dever mais nada para o Estado, como eles falam, eles não conseguem trabalhar, porque eles saem do presídio com um X nas costas. Ninguém dá emprego para preso ou ex-apenado. Então, essa é uma discussão que eu acho que a gente precisa fazer, porque muita gente quer voltar a trabalhar, muita gente quer mudar a vida, mas não tem oportunidade. Sinto isso nas aulas que eu dou. Com certeza. Então, eles já saem com um X nas costas. O senhor tem condenação por roubo. Sim, ele roubou, ele era usuário de droga, hoje ele não é mais. Hoje ele viu que errou, viu o mal que ele fez para a família e não consegue trabalhar, né? Porque ninguém dá uma chance. Eu acho que a gente precisa trabalhar isso na comunidade, precisa trazer isso para... Porque, na verdade, eles são parte da nossa comunidade, eles vão voltar para a nossa comunidade. Com certeza, e a gente sabe que, não sendo o bandido que se diz, aquele, né, enfim, a maioria hoje muito em função de droga mesmo, que com certeza. Nesse mundo, né? Então, o cara começa usando porque foi, às vezes o próprio colega, o próprio amigo ali, que a gente né, acaba passando, né, a droga e a pessoa se viciando, né, ficando dependente, vamos dizer que é a palavra mais bonita, né? Ele é dependente, é um adolescente muitas vezes, não consegue manter, ele vai acabar fazendo pequenos furtos, daqui a um pouco, né, é maior, vai preso, né, e se a gente analisar, se ele se curar, se ele se, né, enfim, desintoxicar e tiver oportunidade, ele não volta. Sim, com certeza. E, na verdade, é uma escolha do preso também, do apenado, do réu, enfim. E, às vezes, eles escolhem, sim, fazer uma vida diferente, olhar para aquele erro, reconhecer e mudar, sabe? Só que eles não encontram o apoio da comunidade. E isso é um problema. Porque, às vezes, eles têm filho para criar, né? A mulher ficou fora... então é bem difícil, assim, acho que isso que é uma pauta que a gente precisa, Florencio, conversar e discutir. Porque... eu tenho essa pauta, como eu tenho a própria polícia, né, Brigada Militar e Polícia Civil, né, porque me preocupa muito, doutor, assim, eu vejo, acompanho, vejo muita denúncia, né, isso me preocupa muito, o uso de droga na faixa etária de estudante, de adolescente, né, então veja, se me denuncia, olha, antes do colégio noturno, tal local lá, a gurizada assim, de 13, 14 anos, o namorado estão lá usando a maconha ou até crack, né? Enfim, denúncias de que dentro de uma escola distribuem, então eu tenho passado isso para a Brigada Militar, eu passo isso, né? Mas isso preocupa muito, né? Mas na verdade isso também vem da estrutura da família, né? A família, se os pais não conhecem seus filhos, né? Mas isso cresceu muito em Montenegro, isso. Né? Mas no mundo inteiro. No mundo inteiro, né? Mas a gente sempre... a gente fica assustado quando é aqui, né? Aqui nas nossas vistas ali, a gente está vendo, né? Por isso que eu acho que a gente tem que ajudar, ou a comunidade, enfim, dar uma chance para aqueles que reconheceram, né? Quer dizer, agora, complementando, né? Os pais não conhecem seus filhos, eles estão criticando, mas daqui a um pouco um filho, né? Aquela pessoa que está criticando, está usando com um coleguinha de aula, ainda não está tendo problema, não está fazendo pequeno furto nem nada, mas está usando. Então, daqui a um pouco, aquele pode estar envolvido.
E começa E a aí ela vai furtar, passar e dos- depois é, rouba, e claro, aí né? tá no presídio. A maior parte das prisões também que se tem hoje tem envolvimento com droga, Com né? certeza. Com certeza. Não só pelo crime de tráfico de entorpecentes Uhum. mesmo, mas outros crimes vinculados, né? Furto, roubo, enfim, em função de poder manter, né? Exato. E eu sempre digo assim, quando a gente conversa sobre isso, que a pessoa hoje, ela pode ser dependente, mas se ela não tiver condições de manter, ela vai passar para alguém, daqui a pouco ela é traficante também, daqui a pouco ela é obrigada a começar a arrumar cliente para poder pagar Pagar a dívida dela, do dela, uso, É né? bem assim. né? Então a coisa vai desenvolver, chega num ponto que... E acaba indo numa escalada, assim, quando vê Numa ele tem escalada. um antecedente por uso, depois ele tem um furto, daí ele já tem um roubo, daí quando Daqui a vê pouco ele ele tá tá com um pouco com mais de tráfico quebra-uso, também. que já está levando para um colega Aí, para poder pagar claro, dele. quanto mais crimes vão sendo praticados, aí muitas vezes mais difícil acaba sendo a ressocialização, né? Porque ele já entrou naquele mundo, né, cíclico, assim, né, um ciclo vicioso. Então, isso é importante. Nós temos lá uns 8 minutos, né? Assim, eu vou deixar mais para vocês, a pauta de vocês, então vocês vão ver qual é os itens mais importantes, né? Uma dúvida que tem da sociedade é quanto O habeas corpus, não o habeas é? corpus e flagrante. São duas coisas que as pessoas, né? Muitos assim, mas se meu filho escuta aí, olha, um pai dizer isso como eu escutei. Mas se um filho meu cometeu isso, eu escondo ele no lugar por 24 horas e já estou. Então, esse flagrante de 24 horas, essa coisa, né? Como funciona, e habeas corpus também, porque se queixa muito, o advogado foi lá e já conseguiu soltar, já o juiz soltou e. Tá tudo dentro da lei, claro, mas é bom deixar claro isso, né? Os dois itens, então, vamos pro A questão do habeas corpus, primeiro. O habeas corpus, ele é um remédio, que a gente chama, né, um remédio constitucional, ele está previsto na nossa Constituição, na verdade, ele é uma garantia do cidadão para que a prisão dele ou a restrição de alguma forma da liberdade de ir e vir seja analisado por um juiz ou por um desembargador. Então, qualquer pessoa que for presa, ela tem... Pode recorrer, vamos dizer assim? Não, é um remédio que a gente chama, né? E é importante falar isso também, que para o habeas corpus não precisa nem advogado. A própria parte que foi presa, que se ela acha que a prisão é injusta, ela pode requerer que seja examinada aquela prisão por um juiz, e ele pode fazer numa folha de papel e enviar para o juiz. Agora, como é que ela não vai tem requerer? nada. Vamos imaginar. Numa folha de papel, minha prisão é ilegal, quero examinar. Ela vai passar isso para quem? É que isso, na verdade, não é utilizado, mas é o que diz nossa não, Constituição, né? Perguntando para pensar, porque a gente... O exemplo clássico de papel de livro, não é escrito num papel de pão. Assim, de livro. Lógico. Mas eu digo assim, essa pessoa tá presa, tá lá cumprindo uma pena, mas acha que foi injusto, que é uma revisão, né? Vamos supor que ela tem defensor público que pode fazer isso, né? Na verdade, eu só vou fazer um parênteses, desculpa, eu te atrapalhei, só porque eu pensei para eu não esquecer. Na verdade, o que acontece? Os advogados, eles conhecem, né? Sabem como é que funciona o sistema de justiça, então para a parte é muito mais, às vezes é muito mais fácil buscar um advogado para que faça isso do que ela fique dentro da prisão pensando o que fazer. Claro. Então, essa questão de enviar, isso não é só mais na parte teórica mesmo, está nos livros, né? Mas o que acontece mesmo é que a parte, geralmente ela contrata um advogado ou a defensoria pública e ele faz o pedido de exame do habeas corpus, né? Mas o que eu quero dizer é que realmente, para o habeas corpus não precisa nem o advogado, porque é um remédio que a Constituição diz, é uma garantia. Ele está lá, abandonado lá no presídio, não, né? Nenhum advogado mais se interessou, porque ele não tem nem condições de pagar, ou não tem como chegar para o defensor público, não tem um parente que vai procurar, ele pode fazer por conta. Pode, muitas vezes, principalmente juiz que trabalha com a execução criminal, né, ele recebe muitas cartas que a gente chama dos presos. Sim, direto. Assim, os processos. Sim, recebe. Fazem várias cartas. Então, se pegar os processos, por exemplo, do processo de execução criminal, de pena privativa de liberdade, vários processos têm cartas dos apenados, dos reeducandos que a gente chama, querendo uma conversa com o juiz ou explicando alguma forma, né? Isso é uma forma de habeas corpus, né? Então... Sim, porque vai ser analisado aquele pedido, daqui a pouco ele pode voltar à liberdade. Claro. Sim. Na verdade, é uma
qualquer um, então, qualquer pessoa que sofra a sua liberdade de ir e vir e acha que a prisão é ilegal ou houve um abuso de autoridade, ela tem esse remédio que se chama um habeas corpus. Nós vamos falar depois. A questão do flagrante, chegava, né? E o relaxamento do flagrante também, acho que foi uma dúvida, né? Na verdade, o que acontece, o flagrante, então, ela, como a gente diz, é o flagra, né? É aquela prisão que acontece sem ordem judicial, inicialmente, né? Daquela pessoa que está cometendo o delito ou logo após ela ter cometido o delito. A lei, ela não fala, né, Florencio, o que é o logo após. Essa história de 24 horas é uma criação, né, da comunidade e tal, mas isso não existe, porque existem, por exemplo, situações de flagrância que duram dias, uma perseguição ou... Quanto tiver, né? Um crime permanente. Um crime também, permanente, né? Então não existe essa questão de 24 horas, né? Então, o flagrante é aquela situação da prisão que acontece logo após o cometimento do crime ou durante o cometimento do crime. O logo após é o que vai ser analisado, né? Eu tenho nós estamos lá com um horário quase, eu quero deixar um tempinho para vocês também falar por conta de vocês, mas tem mais uma, assim, que se escuta muito e a gente tem que perguntar, não adianta, né? As saídas, né? Saídas as que libera, por exemplo, passar o Natal em casa, Dia das Mães, enfim, e se escutou muito também assim, né, as pessoas falando que muitas vezes a juiz solta e a pessoa foi solta e já cometeu um crime durante aquele período, como já aconteceu com estupro, né? Então, o estuprador foi solto porque, né, aquela saída temporária, saída de e por incrível que pareça, ele cometeu o crime, né? Qual é o critério do juiz para isso, a pergunta, né? E aí a gente vai citar um caso bem típico, por exemplo, que a gente vai conversando, as pessoas vão lembrando, vão falando, né? O caso daquela filha que matou os pais, a Suzane, em que saiu no Dia dos Pais. Que na verdade, né? Assim, que a pessoa se deixa, né? No momento que tu olha assim, ela matou o pai e teve a liberdade no Dia dos Pais, para fazer o quê? Que na verdade a questão... O que seria isso? Sim, que na verdade a questão, o juiz ele não trabalha com prognóstico, né? Ele olha para o passado. Ele não tem como prever uma situação e impedir de dar um benefício para uma pessoa que tem um direito. Sim. Então o juiz ele olha para o passado e diz, não, ele tem todos os requisitos para sair. Eu não tenho como indeferir dizendo que pode ser que ele vá fazer algum delito. Eu não trabalho com isso, né? Sim, então eu olho para o passado. Então não posso. Então eu olho para o processo dele e vejo. Ele não tem nem nada no processo de execução criminal. Ele cometeu um delito grave, sim. Ele está cumprindo a pena, mas ele tem direito à saída. Está na LEP. E eu vou ter que deferir. Vai ter que deferir. Agora, qual é o requisito para deferir uma saída, a saída temporária? É que entre uma e outra não ultrapasse 45 dias. Se o apenado faz um pedido para saída temporária de tal e tal dia, eu não posso indeferir o pedido dele, ou porque é Natal, ou porque é Ano Novo, ou porque é Dia dos Pais, ou porque... Não posso, não posso. Se passou... Isso é importante esclarecer, porque as pessoas, sabe, criticam muito, né? Não é porque é Dia dos Pais que ele está saindo, não, ele está saindo porque ele teve um direito e ele fez o pedido e ele tem os requisitos para o deferimento. Ele não está saindo porque é Dia dos Pais. Se não tivesse condições... Né? Se eu olhasse o processo dele e tivesse, por exemplo, respondido um processo, um PAD, que a gente chama, por uma fuga ou por alguma situação que ele se envolveu dentro do... Ter cometido uma falta, uma briga ou alguma... Sempre que o estuprador passa por exames, enfim. Mas se ele tem os requisitos, eu não tenho como indeferir. Se eu fizer isso, eu vou estar respondendo por abuso de autoridade. Eu vou estar cometendo um crime. Perfeito. Né? Nós estamos encerrando o programa, então fica à vontade primeiro o Marcelo, depois a doutora Priscila. Obrigada. Se comentar o que quiser. Não, gostaria de agradecer o convite aí, foi muito interessante mesmo. Uma pena que a gente não conseguiu matar toda a pauta. Não, aí. Mas ainda não tem fica tranquilo. Então, em outra oportunidade, não me farei presente. Tá havendo um novo convite, me farei presente aí para ajudar. Nós vamos fazer depois com mais específicas. Essa foi muito, né? A primeira, a gente pega muita coisa, agora nós vamos começar a pegar mais específico. Com certeza. Todos fiquem à vontade também. Então, obrigada, Florencio, obrigada também, Ernesto, como eu falei anteriormente, pelo convite, me senti muito acolhida aqui, né? Agradeço aos ouvintes também e quero me colocar sempre à disposição para que a gente faça essa interlocução, é bem importante. E agradeço ao Marcelo também, que me acompanhou no sábado, né, Marcelo?
Sair de casa no sábado, né, Marcelo? Sábado para vir aqui prestar um serviço, né? Que é para o judiciário também, não deixa de ser. Então eu agradeço e me coloco à disposição. Perfeito. Na verdade, a gente também tem que agradecer a emissora, o programa, enfim, que é produzido por mim, agradecer, porque isso é uma forma, né, e falasse bem, é um trabalho, é uma forma de levar um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de cultura para a sociedade, principalmente para aqueles que não têm condições, aqueles que interpretam, né, de forma às vezes errônea, e às vezes até cometem delitos em função de não entender, ou por revolta, né? Então é importante. E já fica aqui, doutora, e o Marcelo, enfim, convidado vocês, né, pensam numa pauta um pouco mais específica, porque o horário parece muito uma hora, mas não é. Né? Para que a gente possa começar a tirar dúvidas bastante da sociedade e levar assuntos aqueles que a doutora vê assim, que é importante que a sociedade conheça. Né? Afinal de contas, a função de vocês é pública, né? Com certeza. É transparente, quer dizer, claro que vamos cuidar, transparente, entre aspas, né? Sim. Então, né? Mas é transparente, o trabalho de vocês e é importante que a sociedade conheça, né? O trabalho de uma juíza, o trabalho de vocês, de um promotor, enfim, daquelas autoridades que estão ali, é importante que ela conheça. Mas, enfim, nosso programa está no fim, antes que o nosso operador de mesa aqui dentro, ele manda, lá ele é meu filho, é diferente, mas aqui ele manda, eu tenho que obedecer. Está na hora, né, Guri? Boa noite aos ouvintes, obrigado pela audiência. Boa noite, boa tarde. Boa tarde, boa noite, porque já está escuro já, né? Está dando boa noite, né? É. Até sábado que vem, se Deus quiser. Sábado que vem está prevista com o delegado Paulo Ricardo Costa, a princípio, né? Se não for, já tem a pauta reserva, aí nós vamos falar sobre assuntos também de interesse da comunidade, possivelmente vai vir um médico. Mas até lá, se Deus quiser, encerrado o programa, fique à vontade, operador de mesa. Montenegro FM, a rádio que é 100% da nossa terra. ZYW 374,